Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma AgroLive. A AgroLive de hoje é com Luiz Henrique Carregal. Não, vou chamar o Luiz aqui. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Fala, meu amigo, tudo jóia com você? Tudo certo, graças a Deus. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo a mais uma AgroLive. Hoje falando sobre posicionamento profissional. Luiz Henrique Carregal, tive a honra de ser aluno desse grande mestre, e ninguém melhor para falar sobre posicionamento profissional do que ele, né? Ele sempre foi muito bem posicionado e a gente pôde acompanhar um pouquinho da trajetória profissional e do crescimento que ele teve em poucos anos e se tornou referência a nível de Brasil em termos de fitopatologia. Então, passo a palavra para ti, né, para ti se apresentar e vamos conversando aqui. Beleza. Silvio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Realmente é uma honra para mim estar aqui. E eu também tive o prazer de ser seu professor, tá? Tive bons alunos na Universidade de Rio Verde, os quais eu guardo no coração aí com muito carinho. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou formado pela Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz também a minha pós-graduação, né, a nível de mestrado. Ia fazer o doutorado, né? Fui aprovado em Piracicaba e também na Califórnia, em Davis, mas preferi trabalhar primeiro em Rio Verde, na universidade, para pegar um pouco mais de experiência, né? Ter uma visão um pouco mais profissional antes de fazer o doutorado. Resumindo, não consegui sair de Rio Verde até hoje. Também não estou mais na universidade. Hoje eu tenho uma empresa de pesquisa chamada Agrocarregal. Show de bola. Agrocarregal, para quem conhece, e para quem não conhece, foi pioneira, né? É uma empresa de pesquisa, então ela desenvolve produtos para as multinacionais, faz os testes a campo, né? Dos fungicidas, não sei se vocês fazem inseticida também, ou é mais fungicida que vocês desenvolvem ali? A minha especialidade é a parte de fitopatologia, de fungicidas, mas a gente tem outras pessoas que trabalham conosco, que trabalham com a parte de inseticida, de herbicida, mas assim, o foco principal nosso, né, que é a minha contribuição, realmente é na fitopatologia. E vocês iniciaram que ano ali, Luiz? Bom, eu trabalho com pesquisa desde que eu cheguei em Rio Verde, né? Então, eu cheguei aqui no finalzinho de 2001. Já tive uma série de desafios, né, com um grande grupo de produtores aqui. Então, foi uma época muito boa, né, na minha vida. Eu tive a oportunidade de aprender bastante. É difícil a gente ficar nominando as pessoas, né, porque a gente acaba esquecendo de um ou de outro, sendo até injusto. Mas tem alguns produtores que foram realmente essenciais na minha carreira, né? O João Vanais, o Oscar Dorigan, Marcos Davis, Sérgio Andrade, foram grandes pessoas que passaram na minha vida. Isso tudo com o apoio de um consultor aqui da região também, que é a pessoa talvez mais fantástica que eu conheci na minha vida, que chama Antônio Carlos Bernardes. Show de bola. Convidamos o Antônio Carlos, não sei se ele está presente na live, mas um grande abraço. Antônio Carlos realmente é fantástico também, muito bem posicionado profissionalmente. Então, vamos lá. Vamos ao nosso primeiro tópico ali, né? Quais são os pontos que um profissional precisa ter para ter um grande sucesso na carreira dele? Bom, vamos lá. Como o nosso tempo é restrito, eu fiz uma colazinha aqui, porque às vezes eu falo demais e eu não quero atrapalhar, tá? Eu acho que, na verdade, a gente tem pelo menos três pilares que são fundamentais. O primeiro deles são os valores pessoais, que muitas vezes a gente já traz de casa, né? É berço. A gente pode adquirir Exatamente. isso também com outras pessoas que a gente trabalha junto, né? Que servem de exemplo para a gente, mas normalmente isso já vem de casa. O conhecimento adquirido seria outro pilar fundamental e amor à profissão. Então, para mim, esses três a gente tem que considerar bastante. Quando eu falo em valores pessoais, eu estou falando de ser ético, de ser honesto, de ser uma pessoa séria, responsável.
você ter compromisso com as coisas e fazer tudo assim com muito, muito, muito capricho. Isso faz total diferença. Eu vou tentar falar muito rapidamente um episódio que aconteceu comigo, dentro desses, que eu acho que estão dentro dos meus valores. Uma certa vez, a esposa de um funcionário meu, não sei nem se ele sabe dessa história, eu estava fazendo um exame e teve um derrame. Na hora do exame, isso era 7 horas da manhã. E aquilo transformou meu dia, né? Eu corri atrás para ajudar, porque são pessoas de fora também, que conheciam poucas pessoas em Rio Verde. Então, assim, eu tentei usar do conhecimento que eu tinha das pessoas aqui, das minhas amizades, para tentar movimentar o máximo de médico para ajudar essa pessoa. E graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu. Só que eu tinha uma palestra para fazer no outro dia, 9 horas da manhã, em Campo Mourão, para a Coamo, né, a maior cooperativa do Brasil hoje. E, cara, eu esqueci. Eu fiquei envolvido o dia inteiro com aquilo. Cheguei em casa, era 7 horas da noite, não tinha nem almoçado. Eu comi um lanche na rua e tomei uma cerveja. Cheguei em casa 9 horas, toca meu celular do Paraná. E o cara perguntando, ô Carregal, e aí, já chegou? E eu falei, cara, chegou aonde? Eu nem sabia quem que estava falando. Era uma palestra pela Dupont na época, né? Hoje Corteva. E a hora que ele falou assim, onde você tá? Eu falei, cara, eu tô em Rio Verde. Ele falou, cara, o que aconteceu? Nós temos uma palestra amanhã cedo, 9 horas. Aí eu falei, cara, eu não vou te contar o que aconteceu, porque você não vai acreditar. Você vai achar que eu tô inventando uma desculpa para você. Aí ele ainda falou assim, puxa, como que eu vou fazer? Eu falei, não se preocupe, o problema é meu. Aí eu chamei um menino que trabalhava comigo, o Bruno Cruvinel. Falei, Bruno, você pode dormir a viagem inteira, eu preciso só de uma companhia. Eu tenho que chegar em Campo Mourão. Cara, foram uns 900 quilômetros. Eu saí daqui, era 9h30 da noite. Eu cheguei em Campo Mourão, dando até choque na direção, sabe, cara? 6 horas da manhã. Dormi até umas 7h30, 8 horas, tomei um banho e consegui fazer a palestra para os caras. Então, assim, eu nunca elenquei num compromisso profissional alguma coisa que eu firmei. E eu acho que isso está dentro desse posicionamento profissional, desses pontos fortes, tá? Agora, as outras partes de ética e tudo, isso aí eu devo aos meus pais, né, que sempre foram fantásticos. No outro pilar que a gente vai falar do conhecimento adquirido, isso aqui depende muito da gente. Primeiro, da dedicação pessoal. Você tem que se dedicar. Se você não dedicar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que ter vontade de aprender. E a gente vai morrer aprendendo. Isso aí é fato. Então, as dicas que a gente pode dar é que o pessoal procure fazer estágios, né, o máximo possível, com pessoas que são pessoas boas, que são reconhecidas, não só pelo trabalho, mas pelas suas características, seus valores pessoais, tá? Uhum. E é muito importante você ter uma orientação profissional. Tem que ter alguém que te mostre o caminho das pedras. E nesse ponto eu fui muito feliz porque meu sogro foi um cara que me ajudou muito na minha carreira. Eu comecei a namorar muito cedo. A Juliana tinha 14 anos, cara, eu tinha 17. Graças a Deus estou com ela até hoje. E a hora que meu sogro falava comigo que eu tinha que fazer estágio, que eu tinha que trabalhar, eu achava que ele falava aquilo para mim para poder me afastar dela, para não dar tempo de namorar, né? Para eu ficar o tempo inteiro ocupado. E na verdade, ele sempre quis o meu bem, né? Me recomendou a participar de congresso, de fazer a parte de iniciação científica. Então, eu acredito que boa parte do meu sucesso profissional eu devo às indicações, né, que ele me passou. Bom, tem um outro ponto nessa orientação profissional que eu quero chamar a atenção em relação à universidade. Tá? Eu fui professor durante, sei lá, 16 ou 17 anos. E o que eu vou falar para vocês é que a universidade, ela não forma ninguém. A universidade informa. Ela te mostra os caminhos, o que existe. E você que tem que correr atrás. Você tem que fazer a sua parte, tá? Se não fizer, não pense que você formou, que você vai ser um cara bom, porque você só vai ser bom se você realmente correr atrás. E o terceiro pilar, dentro desse tópico, está relacionado ao amor à profissão. Então, talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tenha na vida é decidir qual profissão a gente vai seguir. Porque é um momento que nós não estamos preparados para fazer essa escolha, né? Às vezes a gente faz um teste vocacional, às vezes a gente vai na modinha da profissão que está bombando no momento,
E essa escolha realmente ela tem que ser muito séria, porque é uma coisa que provavelmente você vai se dedicar aí o resto da sua vida. Então, essa escolha do curso, ela é fundamental. Agora, o ponto mais importante nessa escolha, para mim, é você não colocar o dinheiro como objetivo de vida. O dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho bem realizado. Então, se você trabalhar com o capricho, com todas essas coisas que nós já mencionamos até aqui, você vai ganhar o seu dinheiro lá. Talvez não vai ser tudo que você imaginou, mas você vai conseguir ter uma vida digna, porque o dinheiro ele é consequência do trabalho bem feito. As pessoas mais bem-sucedidas aí que eu conheço, todas elas têm amor no que faz. E nunca puseram o dinheiro como objetivo. Então, esse é o que eu acredito, é o que eu realmente o que eu acho. Show de bola. Muito bem colocado, todos os pilares aí. Eu acho que todo mundo concorda e realmente obrigado por estar compartilhando esses pilares, porque realmente a gente acompanhou a tua trajetória de sucesso e hoje a gente consegue ver, a gente sempre assistiu as palestras de Fito que tu fazia, né, as aulas, e acho que pouca gente conhece a tua história mesmo, realmente, né, como ela aconteceu, e muito obrigado por estar compartilhando conosco aqui. E o outro tópico que a gente ficou de mencionar aqui é o que abre portas. Bom, nós temos algumas chaves aí que são importantíssimas, né, para abrir essas portas aí no nosso mercado, tá? A primeira delas é uma boa recomendação. Então, você tem que ser bem recomendado. Eu hoje, para contratar alguém, eu preocupo muito de onde que a pessoa está vindo, quem que me recomendou. E por algumas experiências ruins que nós estamos tendo agora, né, recente, eu só contrato a pessoa agora sabendo o antecedente dela. Eu vou ligar para saber com quem que trabalhou, como que era a pessoa, mais preocupada com aqueles valores pessoais do que realmente saber fazer. Porque isso aí a gente ensina, a gente mostra como fazer as coisas, mas mudar, às vezes, caráter da pessoa é complicado, né? Então, a minha preocupação hoje, como empreendedor, é essa. É ter pessoas boas ao meu lado. E hoje eu posso te falar que na minha empresa, lá na Agrocarregal, graças a Deus, eu tenho excelentes pessoas trabalhando comigo. Pessoas que eu tenho realmente a maior estima por elas. E é aquela história, né? A gente faz o time e o time faz a empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa boa recomendação você vai conseguir sendo uma pessoa realmente de valor, tá? Agora tem alguns pontos que são mais teóricos do que isso que eu estou te falando, mas são fundamentais. A pessoa hoje tem que saber falar inglês, tem que falar inglês fluente. Na minha época, né, eu não sou tão velho assim, eu estou com 44 anos, mas na minha época, o cara que falava inglês era um diferencial. Hoje é uma obrigação, né? Quem quer realmente ingressar no mercado de trabalho tem que falar inglês. Cara, eu nunca quis estudar inglês. Os meus pais forçaram a barra comigo, meu sogro, né? Meu sogro tem doutorado, pós-doutorado, Estados Unidos, Alemanha, sei lá mais aonde. Eu nunca quis estudar inglês porque eu queria ser jogador de futebol. Eu achei que eu não ia precisar de inglês jogando bola, tá? E a coisa é interessante porque eu aprendi um pouco do inglês na marra. Porque eu recebo aqui pessoas do mundo inteiro para visitar os nossos trabalhos, os nossos experimentos, e a gente tem que se virar. Eu tive que discutir problemas de resistência da ferrugem, por exemplo, aos fungicidas. Eu tive que discutir isso com um cara na França, depois com outro cara nos Estados Unidos, depois na Suíça, na Alemanha, e todo mundo desacreditando no trabalho, falando que meu trabalho estava errado, e ainda tinha que defender isso em inglês. Então, não foi muito fácil, mas eu também nunca fugi dos meus desafios, né, dos meus compromissos. Um outro ponto importante, além do inglês, é saber esse pacote do Office, né? Cara, não tem como hoje você trabalhar sem saber fazer uma planilha do Excel,
sem saber fazer uma apresentação, seja no Keynote, seja no PowerPoint, mas você tem que saber apresentar, porque todo mundo é vendedor, né, cara? Nós estamos vendendo alguma coisa, seja produto, seja ideia, seja conhecimento. Então a gente tem que passar de uma forma que as pessoas consigam absorver, né? Consigam assimilar. Então, o Word, Excel, PowerPoint, hoje assim, o mínimo do mínimo. Um outro ponto que eu acho que abre bastante porta é você estar atualizado. Saber o que está acontecendo, buscar informação. E essa ferramenta que nós temos hoje, né, ela do digital, tudo facilitado, mas eu concordo com você que nós temos que aumentar esse patamar aí do nível da internet, tá? E eu acho que que eu puder ajudar, eu vou trabalhar firme nisso. E vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Mas estar atualizado, interagir com essas mídias, isso aí é importante. Claro que tudo tem um limite, né? Eu acho que a gente tem perdido, às vezes, muito tempo com algumas mídias sociais aí que não precisa tanto tempo assim para elas. Mas elas são fundamentais para a gente hoje. Hoje tu vê, eu acho que nós estamos num momento de transição, né? Hoje nós temos, eu não costumo dizer mais que são redes sociais. Hoje são plataformas, inseriram tantas funções ali que são plataformas, então é multifuncional. Só que nós estamos num momento de transição. Hoje nós estamos nos adaptando e aí tem muito conteúdo irrelevante ali ainda, né? Sim. Então a ideia nossa com esse projeto da AgroLive é realmente subir o nível e trazer conhecimento. Todas as nossas lives ficam ali registradas ali armazenadas, né? No perfil do Instagram e ficam disponíveis. Daqui a pouco a maioria das pessoas não conseguiu estar aqui, né? Presente na live, mas pode assistir em um outro momento. E a gente sempre vai trazer pessoas muito relevantes, porque a ideia realmente é abastecer de conhecimento as nossas plataformas. Excelente. Tá. Outro ponto que a gente ficou de conversar hoje é sobre os erros cometidos. O Carregal, pela trajetória de sucesso que ele tem, ele cometeu muito poucos erros. Mas comenta com nós, assim, alguma coisa que aconteceu ali, que serviu de aprendizado e que acabou somando com o teu crescimento, cara? Essa pergunta foi a que mais me fez pensar. E no começo eu achei que eu não lembrava de um erro, sabe? Eu falava assim, gente, mas não é possível, né? Todo mundo erra. E eu agora estava preparando para subir aqui, cara, eu lembrei de um erro que eu cometi, que graças a Deus foi durante a minha graduação, e foi bastante interessante. A gente tinha uma disciplina de extensão rural e chegou uma carta de uma agricultora, provavelmente, perguntando que ela tinha um problema no tomate, que estava ficando branco, como se fosse um talco em cima das folhas, as folhas estavam secando. E como eu já estava na fitopatologia, né, na iniciação científica, me entregaram essa carta para eu responder. E eu respondi que era oídio, coloquei nome científico, classe, ordem, fiz um documento científico para ela. E falei do controle, né, a velocidade do trator, a pulverização, que tipo de bico, volume de cauda, princípio ativo. Cara, eu me senti a pessoa mais importante do mundo respondendo a carta dessa agricultora. No final da disciplina, cara, mas muito completo. E no final da disciplina, o professor me chamou rindo, né? E falou assim, rapaz, a mulher que você respondeu adorou a sua resposta, mas ela tem outra pergunta para te fazer. E aí foi a minha maior decepção, porque ela elogiou tanto o que eu fiz, só que ela falou assim, mas no meu caso, eu só tenho 2 pés de tomate no fundo da minha horta. O senhor tem outra recomendação? E foi aí que eu aprendi, cara, que a gente tem que analisar cada caso de perto. As recomendações, elas não são gerais, generalizadas. E eu acho que é um erro que eu estou cometendo até hoje, é quando a pessoa me manda um WhatsApp para fazer uma diagnose, é quando alguma pessoa me pede um posicionamento de um produto, porque na maioria das vezes a gente faz isso de coração aberto, e o meu maior erro
é confiar e acreditar demais nas pessoas. Infelizmente, várias vezes dessa, nunca cobrei para fazer nada de diagnóstico, para ajudar ninguém. E as pessoas pegam aquilo ali, colocam em grupo de WhatsApp, mostram para uma ou outra empresa. Então, assim, eu acho que o meu principal erro que eu cometo até hoje é esse, sabe? De confiar demais. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e ser mais profissional, igual o médico é, né? Que fala, passa no meu consultório, marca com a minha secretária e eu te atendo. Eu acho que é a forma que a gente deveria trabalhar. Show de bola. Muito obrigado por compartilhar. Agora eu queria falar só mais um negocinho desses erros. São os erros que eu Claro. vejo os outros cometendo. Como a gente tem uma empresa e muita gente está lá junto, os erros mais comuns é a pressa do cara crescer, dele ser importante na profissão. Então, às vezes eu tenho estagiário que male bateu uma estaca e já quer ser CEO de uma empresa, né? Já quer ser diretor de pesquisa. Então, essa é uma falha que eu vejo muito com meus estagiários. E a falha maior que eu vejo com os meus colegas de profissão são aqueles caras que ficam em cima do muro. Aqueles caras que nunca se posicionam, que nunca querem se indispor com ninguém, principalmente com empresa, com multinacional. Os caras fazem de tudo, tapinha nas costas, e não tem coragem de defender um posicionamento. Esse, para mim, acho que é o pior erro profissional que a gente possa realmente cometer. É verdade, concordo contigo. E para finalizar a nossa live, né? O que deixar de legado para as próximas gerações, Carregão? Essa é uma pergunta também difícil de responder, porque esse legado ele pode estar relacionado a várias coisas, né? A bens materiais, a herança, né? Conhecimento e valores, que eu acho que é a parte mais importante. Eu até estava comentando, né, num bate-papo que a gente fez antes, que a coisa mais importante para mim, que eu tenho mais prazer hoje, é de escutar o meu nome e sentir orgulho de escutar o meu nome. Saber que eu fiz e que eu venho fazendo as coisas com a maior seriedade, a maior honestidade possível. Claro que a gente vai errar alguma coisa, mas que não são... Faz parte. Não são erros direcionados, né? Não são erros propositais, né? Não é nada para prejudicar ninguém. Então, assim, eu acho que o grande legado que eu queria deixar realmente é isso, de passar os meus valores que eu aprendi em casa para os meus filhos e para as pessoas que convivem comigo, principalmente os meninos que trabalham comigo na empresa, né? Quero ser um bom exemplo para eles em todos os aspectos, não só na fitopatologia, mas nos valores realmente pessoais. Eu acho que algum legado eu já deixei para a cultura da soja. Vou continuar trabalhando ainda firmemente com a cultura, né, para levar isso até quando Deus permitir. Mas a gente descobriu muita coisa, eu ajudei muito o produtor com posicionamentos, com informações, os principais casos de resistência de fungo fungicida na cultura da soja, né? Fomos nós que descobrimos e fizemos um relato. Não fui eu que publiquei, né? Sempre vem um outro, faz um teste molecular, publica as coisas primeiro que a gente, mas o meu objetivo também não é esse, eu não quero ser lembrado como um grande fitopatologista, né? Eu quero ser lembrado como um grande homem. Essa é a importância, esse talvez seria o meu maior legado. Show de bola, excelente. Então, finalizamos aqui, né? Infelizmente, temos assuntos aí para mais uma hora de conversa, né? E acho que foi muito válido, né? Queria agradecer mais uma vez, Carregal, pela disponibilidade, por estar abrindo aqui teu coração, né? As tuas experiências, os teus erros aqui diante do mundo. E isso tem que ter muita coragem, né? Mais uma vez mostrando que és um grande homem. E queria pedir uma salva de palmas, né, para o grande mestre. E encerramos aqui mais uma AgroLive.
Quinta-feira vamos ter mais um conteúdo, né? A gente publica ali nas redes sociais. E finalizando agora a nossa live, vai abrir uma caixinha de perguntas ali no Stories e fica 24 horas. E aí, ao longo do dia, eu e o Carregal, nós vamos conversando ali, vamos compartilhando as perguntas e vamos tentando responder ali na medida do possível. Tá ok? Muito obrigado, boa noite, obrigado por quem participou ao vivo e esperamos vocês até na próxima quinta. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.